Certo, Benjamin, muito bom dia para você. Bom dia a todos da Casa Fraterna Sementes de Luz. Eu quero agradecer ao convite carinhoso da querida Marilene e a todos da Casa Fraterna. Para mim é uma honra estarmos aqui neste domingo. Um domingo mais desafiador do que os outros, né? Porque hoje começa o nosso lockdown, que foi determinado pelo nosso governador. Então, estamos vivenciando aí um período de pandemia. E vamos falar um pouco sobre isso. Antes, eu queria perguntar, Benjamin, você faz a prece inicial? Como é que a gente vai fazer prece inicial? Mas entra, tudo bem. Certo. Tá. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, que alegria estarmos juntos, não de forma presencial, mas que bom que nós temos a tecnologia para nos unir, e certamente nós estamos unidos com os nossos corações, com as nossas mentes e com os nossos propósitos de encontrarmos a paz. Vivenciamos o ano de 2020, um ano tão desafiador para todos nós, e esses desafios permanecem. E sabemos que nada acontece por acaso. Foi um ano e está sendo um ano onde perdemos, entre aspas, pessoas, entes queridos, por conta da pandemia. A pandemia bate a nossa porta. Então, é um ano onde muitas pessoas estão passando pelos desafios das doenças mentais, estão passando por depressões, por crises de ansiedade, e não por menos. A pandemia veio sem que nós esperássemos, e nós nos isolamos, nós enfrentamos, vivenciamos momentos que nós, de fato, não esperávamos vivenciarmos de forma inesperada. Mas, meus irmãos, nós nunca podemos perder de vista que nós temos um governador do nosso planeta. No livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, Emmanuel nos coloca, entre outras coisas, que quando o planeta Terra foi formado, esse planeta foi destinado a um grupo de espíritos evoluídos, a um grupo de espíritos perfeitos, diante de uma perfeição que nós alcançamos, que não é a perfeição divina, mas é uma perfeição relativa, e que o nosso Mestre Jesus coordenava essa pleiade de espíritos. E Jesus, portanto, era o coordenador, e é o coordenador, e é o governador do nosso planeta. Então, foi Jesus que pensou em todos os detalhes do nosso planeta Terra. E é Jesus que pensa em todos os detalhes do nosso planeta Terra. E certamente essa pandemia que bate à nossa porta, que bate à porta do nosso planeta, essa pandemia, ela foi pensada pelo nosso governador. Nós estamos passando por um momento de transição planetária, não tenhamos dúvida disso.
E a pandemia, ela é a prova clara dessa transição planetária pela qual nós estamos passando. Então, o planeta virou de ponta cabeça. Tudo teve que se transformar, tudo teve que se modificar. E nós estamos sendo convidados para essa transformação, para essa modificação. Hoje nós vemos a intolerância que reina no nosso planeta. Intolerância essa, sobretudo nas redes sociais, mas não só nas redes sociais. O homem e a mulher está extremamente intolerante. Então, se a pessoa pensa contrário de mim, não há mais um momento do diálogo fraterno, sobretudo. Se o pensar diferente em mim, não há mais aquele momento de sentar, ouvir e respeitar o que o outro pensa diferente de mim, seja no âmbito político, no âmbito religioso ou em qualquer outro âmbito. Então, a mensagem de Jesus, ela precisa se fazer presente em nós. A dor, a dificuldade pela qual nós estamos passando e a pandemia nos traz essa dificuldade, ela precisa nos fazer pensar e repensar as nossas próprias atitudes. Então, é a perda, é a doença, e nós vamos falar sobre o processo de cura. E quando nós vamos falar sobre o processo de cura, é importante que nós pensemos não só do ponto de vista da cura do corpo físico, também da cura do corpo físico, mas principalmente da cura espiritual. Porque nós estamos neste planeta não necessariamente para curar o nosso corpo físico. Nós estamos no planeta para curar a nossa alma. Esse é o nosso propósito. E muitas vezes a doença vem, bate na nossa porta, afeta o nosso corpo físico para curar a nossa alma. É esse olhar mais amplo, é essa proposta, é essa perspectiva que nós vamos nos trazer hoje para que nós possamos analisar. A Bíblia nos diz que Jesus realizou 38 milagres. Por que eu coloco milagres entre aspas? Porque para nós espíritas, quando falamos de milagres, a gente pensa em algo sobrenatural, acima da ciência. E nós sabemos que tudo que Jesus realizou, nada do que Jesus realizou está acima da ciência. Tudo tem uma explicação. Ainda que nós, no ponto de vista que nós estamos, nós muitas vezes não conseguimos explicar, para nós, do ponto de vista evolutivo, nós ainda não conseguimos explicar. A ciência tem explicação para o que Jesus fez. É óbvio que nós estamos falando do ser mais evoluído que já pisou na Terra. Jesus é o espírito mais evoluído que já pisou na Terra. Então, ele tem capacidades que nós ainda não temos, mas ele nos disse: vós sois deuses. Se quiseres, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, a capacidade que nós temos de fazermos coisas está dentro de nós. Por quê? Porque todos nós fomos criados pela essência divina. Parte de Deus está dentro de cada um de nós. E Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão maior, foi criado como nós, como uma folha em branco. Porque senão teriam privilégios na lei de Deus, e não há privilégios na lei de Deus. Todos nós fomos criados iguais, incluindo Jesus. Isso é a perspectiva que a doutrina nos coloca. E na medida em que nós vamos evoluindo, na medida que nós vamos conhecendo as leis de Deus, nós vamos fazendo brilhar a luz que tem dentro de cada um de nós. Brilhe a vossa luz. Nós temos a luz dentro de cada um de nós. Nós temos a essência divina dentro de cada um de nós. Então, na medida em que nós vamos amadurecendo, na medida em que nós vamos evoluindo, essa luz vai brilhando como brilha com o nosso Mestre Jesus. Então, Jesus praticou, de acordo com o que está na Bíblia, com as Escrituras Sagradas, 38 milagres. E desses 38 milagres, 20 foram curas
que ele realizou. É óbvio que, certamente, ele deve ter realizado muito mais curas do que aquelas que estão descritas na Bíblia. E, certamente, ele deixou de realizar outras curas de outros pedintes, de outras pessoas que passavam por doenças e dificuldades e que foram até eles. Por que Jesus curou algumas pessoas? E por que Jesus não curou outras pessoas? Porque Jesus sabia que para certas pessoas a doença era primordial para a cura da alma. E se o nosso mestre sabe que é aquela doença que vai curar a nossa alma, ele não vai tirar de nós o que vai curar a nossa alma. Porque nós estamos aqui, repito, para curarmos as doenças da alma. Mas isso não quer dizer que nós ficaremos paralisados em busca da cura, seja ela material ou espiritual. Não. Nós estamos aqui para melhorarmos em todo e qualquer aspecto. Nós estamos aqui reencarnados para sairmos melhores sobre todos os aspectos. Sobre o aspecto espiritual, principalmente, mas sobre o aspecto físico também. Então, é legítimo que nós busquemos a cura do nosso corpo. E nós vamos ver ao longo dessa nossa conversa de hoje que muitas vezes a nossa doença física há sim uma determinação no plano do aspecto da perspectiva de nós estarmos aqui e lá no plano espiritual, há sim doenças que nós programamos para o nosso corpo físico, mas há também doenças que não estão determinadas no nosso corpo físico e que nós, sobre vários aspectos, colocamos essa doença para nós e que não havia determinações para que essa doença viesse no nosso corpo físico. Nós adoecemos muitas vezes sem termos que adoecer. Por conta da nossa mente, por conta dos nossos hábitos não saudáveis. Então, não significa que está determinado para nós uma doença necessariamente. Muitas vezes, são aspectos nossos, são determinadas atitudes que nós temos na nossa vida em que nós mesmos colocamos uma doença em que aquela doença não necessariamente estava na nossa programação reencarnatória estar. Então, dentre as curas de Jesus, existe uma cura muito interessante que eu vou trazer aqui para que nós possamos analisar, que é a cura do cego de Jericó, ou a cura de Bartimeu, que é nos narrado por Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52. É muito interessante nós analisarmos os aspectos bíblicos, porque os aspectos bíblicos têm muito a ver com a nossa atualidade, muito a ver com a nossa atualidade. Então, Jericó, do ponto de vista geográfico, ele ficava abaixo de Jerusalém, do ponto de vista geográfico. Mas não só do ponto de vista geográfico. Do ponto de vista espiritual, ele também tinha um ar não tão elevado quanto Jerusalém. Em Jerusalém, nós tínhamos o Templo de Jerusalém. Então, Jerusalém era uma cidade mais espiritualizada. As pessoas que iam para Jerusalém, as pessoas que estavam em Jerusalém, estavam em busca de uma espiritualidade maior. Jericó significa perfumado. Então, as pessoas, em geral, que lá estavam em busca de prazeres físicos, prazeres carnais.
Toda vez, então, que nós lemos na Bíblia que a pessoa saía de Jericó e subia para Jerusalém, você tem aí um ponto de vista metafórico, ou seja, a pessoa estava saindo e indo para uma perspectiva mais espiritualizada. E do contrário também. Saía de Jerusalém, descia para Jericó. Então, relata-nos Marcos que Jesus saía de Jericó, e é óbvio que Jesus está acima de todas essas perspectivas. Jesus saía de Jericó e ia para Jerusalém. E no meio do caminho, relata-nos Marcos, no meio do caminho estava um cego, que é o cego de Jericó, ou cego Bartimeu. Percebam que no meio do caminho, então, o cego Bartimeu, ele não estava mais dentro de Jericó. Então, o que Jericó oferecia já não satisfazia mais ele. Ele não queria mais Jericó. Ele não queria mais os prazeres que Jericó oferecia para ele. Mas ele também não sabia mais o que ele queria. Então, ele estava no meio do caminho. Ele não sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele não queria. Mas ele não sabia o que ele queria. Muitos de nós, muitas vezes, nos vemos nessa realidade, à beira do caminho, sem saber exatamente o que nós queremos. E aí, aonde Jesus estava, tinha uma multidão atrás dele, claro, atrás da luz, atrás do amor, atrás da paz. Sempre seremos sedentos de Jesus. Sempre seremos sedentos de Jesus. E ele saía de Jericó e a multidão estava atrás dele. E o cego ouviu que Jesus passava por ali e que tinha uma multidão atrás dele. E ele começou a gritar. E percebam que interessante. Naquela época, os judeus, eles viviam sob o jugo dos romanos. E os romanos faziam censos, faziam pesquisas, e eram eles que determinavam as pessoas que podiam ficar nas ruas pedindo. E de que forma eles determinavam isso? Eles davam uma capa para os pedintes. Então, quem tinha uma capa podia ficar na rua pedindo. Tinha autorização dos romanos para pedir. E esse cego, ele tinha essa capa que dava para ele autorização para ele passar ele era cego de nascença, que dava para ele autorização para ele passar o resto da vida pedindo. Então essa capa era como se fosse um auxílio do governo hoje para ele. Ele tinha essa autorização eterna para ele ficar na rua pedindo. E ele escuta o barulho da multidão e ouve que Jesus está vindo. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas que estão ao redor dele começam a criticá-lo e falam: para, você está sendo inconveniente. E aí vamos trazer aos dias de hoje. Muitas vezes, quando nós vamos em busca de Jesus, quando nós estamos cansados, sedentos, desanimados do que o mundo pode nos dar, e nós fazemos esse movimento de ir até Jesus, às vezes nós recebemos críticas do mundo. As pessoas querem nos desanimar. As pessoas querem, muitas vezes, nos impedir de ir a esse encontro. E sabe o que o cego fez? Em vez de desanimar, em vez de parar com esse movimento de entrega ou de ir ao encontro de Jesus, ele grita mais alto ainda. E ele fala, grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí vem um outro movimento de outras pessoas que nós também encontramos na sociedade, porque Jesus,
o escutou. Porque Jesus nos escuta. Quando nós falamos do fundo do nosso coração, quando nós falamos com verdade e com amor, Jesus sempre nos escuta. Talvez a resposta não venha no momento em que nós queremos. Talvez a resposta não seja a resposta que nós queremos, mas Jesus sempre nos escuta. É Ele quem nos fala. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Porque suave é o meu fardo e leve é o meu jugo. Jesus o escuta e fala para a multidão. Traga ele para mim. E as pessoas falam, anima-te. Jesus te escutou e ele te chama. Então, ao mesmo tempo em que nós escutamos da sociedade pessoas que falam, cala a boca, você está sendo inconveniente, que nós também vamos escutar. Da sociedade. Jesus te chama, anima-te. E também, não só as outras pessoas que nós vamos escutar os seres que nós carregamos dentro de nós, porque nós somos vários. Então, a Renata, que quer fazer a transformação, a Renata, que não aguenta mais os prazeres terrenos, que se cansou do que o mundo quer te dar, porque a paz que o nosso espírito anseia, o mundo não pode nos dar, mas Jesus nos dá. Eu vos dou a paz. Eu vos deixo a paz, mas não a paz do mundo. E quando nós vamos em busca dessa paz, quando nós vamos em busca de Jesus, as inúmeras Renatas que existem dentro da Renata falam, não, para. Você vai viver uma vida religiosa, mas é um domingo de manhã, você vai ouvir uma palestra no domingo de manhã, tem tantas coisas para você fazer no domingo de manhã, e você vai acordar cedo para você ouvir uma palestra? Mas tem a outra Renata, ou as outras Renatas também que falam, poxa, vai, porque isso sacia a sua alma. É isso que te traz a paz. São as palavras de Jesus, é o encontro com Jesus que te dá a paz. Então, quando nós vamos fazer essa busca, quando nós vamos ao encontro de Jesus, que é o encontro da nossa paz, e que vamos em busca da nossa cura espiritual, da nossa cura interior, nós vamos encontrar várias barreiras, mas as principais barreiras estarão dentro de nós. Porque o livre-arbítrio é nosso. A escolha é nossa. Quem vai nos impedir de fazer o que nós queremos fazer? Somos nós. Sabe o que o cego fez? Quando falaram para ele, anima-te, Jesus te chama. Ele jogou a capa dele fora. De tanta certeza que ele tinha que Jesus iria curá-lo, ele jogou a capa dele fora. E era a capa quem dava para ele o sustento dele. Era a capa quem dava para ele a certeza, porque ele era cego, ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada. Era a capa quem dava para ele a certeza de que ele ia ter o que comer no outro dia. Mas a certeza, a fé que ele tinha em Jesus, que ele nem conhecia, era tão grande dentro dele, que ele deixa tudo para trás. Ele deixa tudo para trás. E as pessoas o levam até Jesus. E quando ele está à frente de Jesus, Jesus faz a pergunta clássica, porque Jesus enxerga a nossa alma. Jesus sabe dos nossos anseios mais escondidos.
Mas ele pergunta. Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu faça? Podia parecer óbvio, e para Jesus era óbvio. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu faça, meu irmão? Jesus pergunta para nós também. O que nós queremos que Jesus faça por nós? O que nós queremos que Jesus faça por nós? E o cego responde: que eu veja, Senhor. Eu quero ver. E eu diria a vocês que essa deveria, sem dúvida, ser a nossa resposta. Porque nós também somos cegos. Quantas coisas nós não enxergamos? Quantas coisas a gente acha que enxerga? A gente acha que vê a verdade absoluta. A gente acha que é dono da verdade. E somos cegos. Não enxergamos. Não enxergamos as dificuldades do nosso próximo e julgamos. Não enxergamos a dor daquele que está do nosso lado e condenamos. Não enxergamos tanta coisa, tanta coisa. Somos míopes, somos cegos espirituais. E mesmo assim, achamos que somos os donos da verdade. E Jesus restabelece a visão daquele homem que acreditou, que foi em busca do que ele queria, que não teve medo, que teve coragem e que foi curado. Então, quando nós trazemos essa história, essa linda história, essa cura que está no Evangelho, nós trazemos para que nós possamos repensar a nossa vida também. Porque, veja, nesse processo de cura, o cego Bartimeu, ou o cego de Jericó, ele foi em busca do que ele queria. Ele não ficou no estado passivo. Então, ele teve ali vários nãos, ele era cego, ele teve várias barreiras, ele teve vários obstáculos, mas ele foi em busca. Ele teve determinação. Ele teve fé. Ele acreditou. Então, quando Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, ele nos faz o convite para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e ir até ele. Então, é um processo de ir. É um processo de busca. É um processo de fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente acha ou espera que as coisas vão surgir, vão acontecer. Não, mas eu acredito. Ótimo, acreditar faz parte do processo, mas não basta só acreditar. Nós temos que agir. Nós temos que ter atitude. Nós temos que ir principalmente em busca da nossa reforma íntima. E quando a pandemia vem, quando os desafios vêm e nos tira, porque veja, a pandemia nos obrigou a sairmos da nossa zona de conforto, nos obrigou. Nos trouxe a solidão, nos trouxe a doença, nos trouxe a ausência de entes queridos. Então, ela nos obriga a nós olharmos para nós mesmos. Ela nos obriga para que nós
possamos fazer essa reforma íntima. Por quê? Porque Jesus veio há mais de 2.000 anos atrás. Só que há mais de 2.000 anos atrás, para muitos de nós, a mensagem dele, muitas vezes, ficou estagnada nos nossos ouvidos. E nós não agimos, porque é necessário agir. A caridade é ação, não é verdade? É a prece em ação. Então, faz-se necessário que nós possamos agir, mas a caridade maior é para conosco mesmo, no sentido de nos transformarmos, de colocar a palavra de Jesus em prática, de sermos mais bondosos, de sermos mais generosos, de não tacarmos pedras, de irmos nos aperfeiçoando para, de fato, sairmos de uma encarnação melhores do que quando chegamos. E aí, nós vamos pegar aqui o livro de Joana de Ângeles, Plenitude, que é o capítulo 9 de Autocura, onde ela pontua algumas coisas no processo de autocura. Porque existe também uma outra passagem bíblica que é a cura do menino endemoniado. Então, chega um pai com um filho que está passando por um processo de obsessão, que o menino, o pai relata, ele várias vezes cai na água e cai no fogo. Então, ele está num processo extremo de obsessão. Então, esse pai pede para que os apóstolos curem esse filho dele. E os apóstolos não conseguem fazer essa cura ou fazer essa desobsessão. E aí ele vai até Jesus e fala, Senhor, o meu filho está endemoniado. Várias vezes ele cai na água, várias vezes ele cai no fogo. Eu tive com os seus apóstolos e eles não conseguiram curá-lo. Me ajude a curá-lo, Senhor. E Jesus cura esse jovem. Faz ali o processo de desobsessão com esse jovem. E depois que as pessoas saem, quando os apóstolos estão a sós com Jesus, eles, intrigados com aquilo, perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos curar esse jovem? Eu agradeço as mensagens de vocês. Por que nós não conseguimos curar esses jovens? E então Jesus fala, em verdade eu vos digo que se tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, vai daqui para lá, e nada lhe seria impossível. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos seria impossível. Ou seja, nos falta a fé. Faltava fé para os apóstolos. Então, Joana de Ângeles nos diz que nós temos dentro de cada um de nós algo que chama bioenergia. Possivelmente a ciência, num futuro talvez não muito distante, ela vai descobrir o que é essa bioenergia, dará talvez outro nome. O que é a bioenergia que Joana de Ângeles fala? É uma fonte de energia inesgotável que não é vista a olhos humanos, mas que é perceptível ao espírito e que, segundo ela é captada pelo perispírito, que sente essas ondas e que é responsável, por exemplo, pela simpatia ou antipatia que nós sentimos pelas pessoas, pela afinidade ou não que nós sentimos pelas pessoas. Então, essa bioenergia, que é captada pelo perispírito. E certamente Jesus curava por meio dessa bioenergia. Ele utilizava essa bioenergia para fazer os processos de cura dele. Então, ela fala o seguinte, ela lista 4 pontos fundamentais para que nós possamos fazer o processo de autocura e até mesmo a cura em outras pessoas. Então, o que ela fala? Primeiro, observe-se o seu pensamento, o teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas saudáveis. Então,
O Espiritismo fala isso o tempo todo para nós. O que nós estamos pensando? O que nós estamos irradiando? Isso é fundamental, fundamental. Então, o que ela fala? A firmeza do desejo, sem ansiedade nem tormento, a fim de que não se torne uma imposição. Imagine, nós vamos impor algo a Deus, tem gente que faz isso. Então, não há imposição nesse processo, quando você está buscando uma cura ou uma autocura. É uma firmeza de desejo sem imposição, mas sim uma solicitação, um pedido que concede tranquilidade ao enfermo, porque a partir do momento em que você começa um processo de imposição, você não tem a tranquilidade para que aquilo, para que os espíritos para que a sua própria bioenergia, para que você trabalhe isso em você. Aí ela fala: a irritação, a ansiedade, o inconformismo, os ciúmes e a rebeldia devem ser rejeitados, sempre que se insinuem nas paisagens mentais, por serem portadores, olha só, de raios invisíveis, claro, destruidores que atingem os fulcros celulares e desarranjam, alterando-lhe o ritmo e a multiplicação. E aqui a gente pode até falar até mesmo do câncer. Então, eu vou repetir. A irritação, a ansiedade, o inconformismo, os ciúmes e a rebeldia. Então, o que a gente tem que trabalhar? A aceitação, a resignação. Então, se eu estou com alguma doença, ou se eu estou passando por algum processo, mesmo a pandemia, que nos traz coisas que nós não estávamos acostumados, que nós não gostamos, vamos aceitar, porque Deus está no comando de tudo. Jesus está no comando de tudo e nada acontece por acaso. É muito importante que nós aceitemos e entendemos essa designação. Nada acontece por acaso. Então, as pessoas que estão passando por esse processo sozinhas, ou as pessoas que estão passando pelo desafio do convívio familiar, que também é tão difícil, a aceitação, porque a irritação, a ansiedade, o inconformismo, a rebeldia só vão prejudicar esse processo. E se nós não estivermos doentes, pode ser que esses sentimentos nos adoeçam. Porque é como se fossem raios, Joana de Ângeles nos falam, que vêm nas nossas células, nos prejudicando e multiplicando a doença. Tranquilidade. Acalme-se. Tudo vai passar. Manter a sintonia mental com a fonte do poder. Qual é a fonte do poder? Deus. Manter a sintonia com a espiritualidade maior. Manter-se em oração. É claro que a gente não consegue isso o tempo todo. Nós somos seres ainda num processo de evolução. Nós somos seres ainda que estamos muito pouco evoluídos ainda. Mas se nós estivermos atentos a nós mesmos, olha, pede no final um conselho para quem fala de maldita pandemia. Não é maldita a pandemia. Não é maldita, é bendita a pandemia. E olha o poder das palavras. É bendita pandemia, porque está nos ajudando nesse processo de evolução, que é um processo tão fundamental para todos nós. Nós precisamos dessa pandemia. Se nós não precisássemos, Jesus não deixaria que ela nos atingisse. Então, é bendita a pandemia. Bendita seja a pandemia, que nos mostra o que nós precisamos ver e que durante séculos, durante milênios, nós não queríamos enxergar. E agora sim, nós estamos tendo a oportunidade, a bendita oportunidade de enxergar o que precisamos enxergar para o amadurecimento do nosso próprio espírito. Então ela fala, manter a sintonia mental com a fonte do poder. Todo amor procede de Deus, que é a fonte do poder. Eliminar todo e qualquer sentimento de revolta, acreditar na justiça e no amor de Deus, na misericórdia de Deus. E acreditem,
Tudo que nós estamos passando, tenha misericórdia de Deus. Nós não estamos passando nem a metade do que precisaríamos passar. Tudo é amenizado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Aí ela fala, cuidar do descanso do corpo físico, da dieta, da higiene, mantendo a ordem das atividades. Então, ainda que tudo esteja em casa, as crianças estejam em casa, muitos estão trabalhando em casa, vamos tentar manter a ordem, vamos tentar manter uma dinâmica de horário. Então, tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para tomar o café da manhã, tem que ter hora para estudar, tem que ter hora para trabalhar. Isso faz muito bem para a nossa mente. Fazendo bem para a nossa mente, vai fazer bem para o nosso corpo. É fundamental manter essa rotina. É extremamente saudável manter essa rotina do descanso físico, de ter a hora de dormir, de ter a hora para acordar também. E, por fim, ela fala canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, que é a fonte, que é a nossa fonte, a fonte de cada um de nós. Renata, mas é a fonte do pior do criminoso? Sim, porque o pior do criminoso foi feito por Deus, e Deus é amor. E esse pior do criminoso vai amadurecer, vai evoluir e vai chegar à descoberta do amor também. E é assim que Jesus nos enxerga, com amor, com o amor divino que existe dentro de cada um de nós. Por isso que ele nos ama como irmãos, porque quando ele nos enxerga, ele enxerga o Deus que tem dentro de cada um de nós. E vai chegar um momento e que quando nós enxergarmos os nossos irmãos, nós não veremos inimigos, nós não veremos rivais, nós vamos ver simplesmente Deus refletido em cada um dos nossos irmãos. Nós vamos ver simplesmente amor, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. E Joana fala, então, a canalização dos pensamentos, das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. O amor é a nossa base. Na maioria das vezes, a doença, o desequilíbrio do corpo ou da alma vem em decorrência da falta do amor. Então, era isso que eu estava falando no começo da nossa palestra. Muitas vezes, quando nós vamos fazer a nossa programação reencarnatória, existem sim, em algumas programações, algumas doenças que vêm para o despertar da nossa alma. Qual é esse livro? O livro é Plenitude, de Joana de Ângeles. E esse capítulo é o capítulo 9, chamado Autocura. Então, existem sim, em certas programações, algumas doenças que vêm para o despertar da alma, que vêm para... Só um minutinho, desculpa que eu estou gripada. Não é Covid, tá? Que vem para o despertar da alma, que vem para que nós possamos, muitas vezes, amenizar as culpas que nós carregamos de vidas passadas. Mas também existem processos que não estão previstos na nossa reencarnação e que nós, por motivos de falta de autocuidado, seja esse autocuidado físico, seja esse autocuidado espiritual ou até mesmo psíquico, porque é tudo interligado, nós mesmos criamos doença. E aqui ela fala, pela falta do amor e pela falta do equilíbrio. Então, esse corpo que nos foi dado, esse presente da vida que nos foi dado, nós temos que cuidar com muito amor. Com muito amor. Hoje nós estamos falando muito das doenças mentais, que durante muito tempo
nós não olhávamos para ela. Durante muito tempo, nós fingíamos que não existia, que não existiam. E hoje nós estamos aprendendo, a pandemia também nos trouxe isso, estamos aprendendo a valorizar, porque se nós não tivermos a nossa mente saudável, nós vamos adoecer a nossa alma. A depressão está aí. Tem crises de ansiedade, existem várias síndromes existentes que nos falam que essas também são doenças do nosso espírito. Então, é tudo interligado, tudo interligado. Nós temos que fazer, quando nós adoecemos, nós precisamos cuidar do espírito, muitas vezes no processo de desobsessão, mas também nós precisamos cuidar da nossa mente, nós também precisamos cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar como um todo. Eu não sei se tem tempo de eu ler aqui uma última mensagem. Tem tempo, Benjamin? Tem. Dá tempo para ela, Benjamin. Dá tempo? Tá bom, querido. Então, eu vou ler aqui uma última mensagem que eu acho que é muito pertinente, do livro Contos e Apólogos, do irmão X, Humberto de Campos, uma mensagem que foi psicografada pelo nosso irmão, querido irmão saudoso, Chico Xavier. A mensagem é O Bendito Aguilhão. Prestem atenção que essa mensagem ela é muito importante. Atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava solícito: destina-se a boa nova, sobretudo, à vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo se combatam as criaturas reciprocamente a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Isso é Jesus falando. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido, na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe resolver. A paciência no ensino garantirá êxito à sementeira. A esperança fiel alcançará o reino divino e a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Há sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, aparece a adequada solução ao grande problema. Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimando-lhes as manifestações. Em face da pausa natural que se fizera espontânea na exposição do nosso amado mestre, Pedro interferiu perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem a aflição do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras no reino de Deus? E Felipe ajuntou algo tímido. Grande realidade, Pedro. Não é fácil concentrar ideias do alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. Outros companheiros se exprimiram, apoiando a proteção integral aos sofredores. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos
que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Prestem atenção. Com efeito, no outro dia, desde manhãzinha, o médico celeste, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. Os enfermos penetravam um gabinete improvisado ao ar livre com manifesta expressão de abatimento e voltavam jubilosos. Tão logo reapareceriam de olhar fulgurante, restituídos à alegria e à tranquilidade e ao movimento, formulava Pedro o convite fraterno para o banquete de verdade e luz. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito, demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos da renovação, desvendando os segredos do céu para que o povo traçasse luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento da terra. Os alegres beneficiados, contudo, se afastaram, céleres, entre frases apressadas de agradecimento e desculpas. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência. Com a cura do último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Desagradável silêncio abaixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou compassivo: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente arrematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então, meus irmãos, busquemos sim a nossa cura. Busquemos a cura do nosso corpo, mas, sobretudo, busquemos a cura do nosso espírito, que é o que mais importa para todos nós. E nunca nos esqueçamos, Jesus, o Divino Mestre, o nosso Salvador, o médico das nossas almas, sabe de todas as coisas, sabe das dores mais esquecidas em nossos corações, e está sempre de coração a nos esperar, de braços abertos, nos esperando a cura, principalmente a cura da nossa alma. E que essa pandemia não seja em vão. Que nós possamos olhar para nós mesmos e agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade. E que possamos sempre contar com o nosso Mestre, principalmente nos momentos mais difíceis, porque Ele certamente está sempre conosco. Muito obrigada, meus irmãos. Que domingo abençoado. Obrigada pelo convite da nossa querida Marilene. Obrigada pelo Benjamin e obrigada por todos vocês. Que Jesus nos abençoe e muita paz nos nossos corações.
É muito triste, Benjamin, a gente ver toda essa situação como se fosse algo mal, como se fosse algo ruim, porque é um momento de oportunidade incrível que todos nós estamos tendo. Então, eu diria que é uma bendita pandemia, que é um bendito momento para que todos nós possamos olhar para nós mesmos e verificar o que nós podemos modificar. Como foi dito aqui, Jesus é o governador do nosso planeta. Ele não deixaria que nada que fosse mal para o nosso espírito, que nada que nos trouxesse um resultado ruim acontecesse para nós. Então, eu não tenho dúvida de que a pandemia faz parte do processo de transformação planetário. E um processo de transformação onde a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiação para ser um planeta mais evoluído, para ser um planeta de regeneração. E a pandemia está nos ajudando a fazer essa transformação, não só a transformação planetária para algo melhor, mas a transformação individual. Então, que nós possamos olhar esse momento com muito amor, com muita misericórdia, e um momento de transformação. Então, que possamos olhar esse momento, por mais difícil que seja, sem dúvida nenhuma, para mim, para você, para todos nós, mas olhemos com alegria, porque Jesus está no comando de tudo, e tudo está sendo muito bem centrado, e, acima de tudo, com muita misericórdia do nosso Pai Celestial, sem dúvida nenhuma. Deixa eu falar só uma coisa, Benjamin, 1 minuto. Gente, eu vou fazer 79 anos agora, no mês que vem. Eu sou espírita há 40, mas essa menina tão nova, tão meiga, jornalista, trabalha com público, que eu sei que não é fácil. As críticas, tudo, eu sei que não é fácil para vocês. E eu digo para você uma coisa, achar uma espírita nesse meio, tão novinha, com essa capacidade, me emocionou, viu? Olha que eu escuto palestra, viu, Dedô? Deus te abençoe, ilumine, que você continue nessa firmeza espiritual. Eu também escuto um outro jornalista, que é o Papo das 9, com o André Trigueiro, que também é espírita. Gente, como é bom no meio de vocês, desejam que são espíritas, que praticam a doutrina, que ensinam a doutrina, que publicam a doutrina. Isso é tão bom. Muito obrigado. Juro por Deus, você me emocionou. Nossa casa agora é sua. Depois, no particular, me fala do Instituto Vida, que a gente pode fazer uma... Se for possível a gente ajudar. Deus te abençoe. Continue assim, minha filha. Felicidade para o seu filho, que é lindo, sua vida, seu sucesso. Que esse sucesso seja cada vez maior, mas o sucesso espiritual muito maior do que o físico, material, o de celebridade e tudo. Deus te abençoe. Amém. Suas palavras me emocionam e me alegram. Muito obrigada mesmo, minha querida. Olha, o livro é Plenitude, de Joana de Ângeles, e o capítulo que eu me aprofundei foi o capítulo 9, o capítulo de autocura. Essa passagem bíblica é a passagem de Marcos, que é capítulo 10, versículos 46 a 52, que é a cura do cego de Jericó ou a cura do cego Bartimeu. Pois bem, tá certo. O Instituto Vida, no ano de 2011, eu fui convidada pelo Jaime Ferreira Lopes a fundarmos um instituto lá no Areal. Então, ele como presidente e eu como vice-presidente.
Então, eu não estou mais como vice-presidente, na vice-presidência, mas nós fundamos esse instituto, chama Vida Instituto Espírita Bezerra de Menezes, e fica... O Instituto Vida... Acho que está vazando o meu áudio aí. Eu fui convidada... Tá bom. Certo. Então, chama-se Vida Instituto Espírita Bezerra de Menezes, é uma casa espírita como outra qualquer, só que nós temos um trabalho voltado contra o aborto. Nós fazemos atendimentos a mulheres que pensam em abortar, e esse atendimento ele é feito fora da casa espírita, né? Porque a gente sabe que, em geral, as mulheres que passam por essa dor, por essa angústia, por esse sofrimento, elas não vão até o centro espírita no atendimento fraterno, enfim, em busca de ajuda. Então, a gente fez um movimento onde a gente vai em busca dessas mulheres. Mas, fora isso, que é essa rede de Renascer, nós temos esse Instituto Vida, lá no Areal, onde nós atendemos mães gestantes, carentes, nós atendemos com cestas básicas, nós damos um enxovalzinho para essas mãezinhas, temos também atendimentos psicológicos para elas, são mães muito carentes, na maioria não tem um companheiro, são mães solos também, e lá nós temos estudos, nós temos evangelização, nós temos palestras públicas também aos sábados, nas redes sociais também a gente transmite, nos sites do Instituto Vida, é possível ver pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E é isso, nossa palestra esse ano vai fazer 10 anos, a gente deve fazer aí uma comemoração de 10 anos, e posteriormente depois a gente fala, Alberto Almeida deve estar com a gente nessa comemoração dos 10 anos, a gente está programando ainda como é que vai ser essa comemoração dos 10 anos do Instituto Vida. Uhum. 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 Combinado. Certo, com certeza. Então, convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos, entregar os nossos corações ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, ele que nos diz: no mundo tereis aflições, mas não perturbeis os vossos corações, porque eu venci o mundo e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E é com essa certeza, Senhor Jesus, de que nós somos as suas ovelhas. É nessa certeza, Senhor Jesus, de que o Senhor está conosco em todos os tempos da nossa existência, e em especial neste momento tão desafiador em que a humanidade, sedenta da sua luz e da sua paz, em que a humanidade amedrontada, Senhor, por esta pandemia, em que nós rogamos a tua doce presença para acalmar os nossos corações, para nos trazer a tranquilidade necessária para que nós possamos seguir o nosso caminho, traçar o nosso percurso com muita coragem, com muito equilíbrio, com muito amor em nossos corações, lembrando sempre das suas doces palavras, Senhor, lembrando sempre da sua trajetória de coragem, de amor, de respeito ao próximo. Rogamos que esteja conosco, Senhor,
Ajude a fortalecer os nossos corações. Ajude-nos a sermos mais dóceis, a sermos mais amorosos, a sermos mais pacientes com os nossos próximos. Ajude-nos, Senhor, a seguirmos o caminho correto, a seguirmos a porta estreita, para que possamos sempre, Mestre, seguirmos os seus passos e que, na medida do possível, que possamos conseguir secar as lágrimas, para que as nossas lágrimas também possam ser secadas. Amenizar as dores, para que as nossas dores também possam ser amenizadas. E que na sua paz consigamos traçar o que nós precisamos fazer nessa nossa reencarnação. E que, ainda que cairmos, Senhor, tenhamos a força necessária para recomeçar quantas vezes forem preciso. Que a sua luz, que a sua paz alcance a nós e a toda a humanidade sedenta de Ti. Muito obrigada, Senhor Jesus. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.